Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Internacional. Nesse vídeo aqui te atualizar sobre algumas questões para o futuro do Colorado. É sempre bom te pontuar, te reforçar que esse vídeo é em nome de Zapay, um aplicativo que vai te ajudar a pagar IPVA, licenciamento, multa ou qualquer restrição que tu tenha no teu carro, moto, ônibus ou caminhão. Na descrição, no primeiro comentário, tu tem o link personalizado que tu pode baixar o app, colocar a placa e fazer a consulta do teu veículo, beleza? Gente, olha só, o Internacional tem um diagnóstico feito pelo Ramon Dias, na verdade, vamos lá, sendo bem sincero, pelo Emiliano Dias, que o Inter precisa de jogadores mais fortes no enfrentamento de algumas questões. E não é necessariamente forte fisicamente, é necessariamente forte de disputa, de ganho de duelos. Eu estava pegando alguns dados do Inter e pesquisando pelo Opta, que é usado por vários clubes de futebol, por exemplo, a KTO usa para a definição de jogadas, de jogadores, né? Quantos chutes a gol, quantas finalizações e tudo mais. Vocês sabiam que até pouco tempo atrás, eu não tenho dado atualizado de agora, depois dessa última partida, mas o Fernando era o jogador do elenco do Inter com mais duelos ganhos, duelos, divididas, ganho de posse de bola, duelo na partida, né? Às vezes tu vai duelar, mas tu ganha o duelo, o que mais ganhou duelos. E desde então, o Fernando já saiu há um tempão, ele já tá quase voltando a jogar futebol, já tá quase voltando de uma lesão séria, e ele segue no topo dos números. E aí tem vários, por exemplo, o Bernabé, um cara que se destaca por ganhar duelo, porque é lateral, ele duela lá na frente, ele duela atrás, ele tem realmente situações, o Borré tá nessa lista, tu pode dizer assim, o Borré tá errando muito gol, concordo contigo, mas ele tá tentando, ele briga, ele movimenta, ele corre e tudo mais. Só que o Inter precisa de jogadores mais fortes fisicamente. É esta a análise que existe e eu tô dando aqui, que o Emiliano passou para pessoas do Internacional, dizendo, olha, nós precisamos de um time mais forte. E quando tu pensa em um time mais forte, é óbvio que não basta só esta questão. Mas tu tem que pensar o seguinte, por exemplo, o Ricardo Matias é um cara que tem quase 2 metros. E é um cara que tem corpo, que ele tem corpanzil. Ele tem como fazer a situação, né? Fazer acontecer o jogo físico dele. Mas ele não necessariamente usa. Lembra que o Roger uma vez deu uma entrevista dizendo, olha, eu já falei pra ele, tu tem toda a ferramenta para ficar rico, tu é rico e não sabe, é só tu usar essa ferramenta. E me citaram, olha, o Ricardo Matias é um cara que tem corpo para explicar que não é só ter corpo o problema. O Fernando não é tão grande assim, ele tem 1,87 m, ele não é baixo, mas ele também não é assim aquele cara, sabe, tipo, um armário. Não, ele é necessariamente um jogador que sabe para dividida. Na pessoa até que eu tava conversando sobre isso, eu disse, olha, o Yarley é um exemplo, o Yarley que jogou no Inter. Cara, o que o Yarley ganhava de duelos na carreira dele era um negócio incrível, porque ele sabia dividir, ele sabia brigar, ele sabia competir. E o Inter acredita que precisa ter mais jogadores com esta característica, com esta força, que ganhe mais duelos. Sobre o Ricardo Matias, ele é alto, ele é grande, tudo bem. Teve um treino, que é um treino que me contaram o seguinte, veio um jogador, o Vitão, e roubou a bola dele assim, tipo... Mas, cara, parecia que ele tava tomando e ele ficou lá reclamando de falta. Alguém chegou nele e disse assim, menino, tu é muito bom jogador, mas olha só, o zagueiro não vai te dizer assim, com licença, por favor. Não, velho, abre o bracinho. Lembra que o Roger disse? Pô, ele fica pedindo com o dedinho a bola, que assim, não, cara, tem que competir. E ter que competir também não é o único critério. Eu já vou avisando aqui, porque hoje a gente estava falando mais ou menos sobre isso no Debate Raiz, e o Tiger já veio, outro jogador, outros caras, mas tal jogador e tal, sei lá, o Richard do Inter tem 1,90 m, ele tem 1,90 m, que aliás, gaveta aqui, teve um dirigente que disse para a imprensa lá no Rio, em off, dizendo, não dá para saber se o Richard, primeiro volante, é bom ou não, porque a gente ainda não viu ele jogar. De fato, ele jogou poucos jogos, mas a gente viu que por enquanto não aconteceu. Mas vamos lá, eu vou citar o Richard sem personalizar ou sem defenestrar o cara, mas assim, não adianta contratar um jogador que chega aqui e não vai performar só porque ele é alto. O negócio é, critério 1, ser bom jogador. Critério 2, dentro desse jogador bom, o Inter acha que precisa de caras que tenham mais competição, que tenham números melhores de competir, de brigar, de fazer acontecer. Mas eu também preciso te lembrar que vai ser difícil fazer essa reformulação, até porque nessa excursão que o Inter estava fora, uma pessoa do clube também disse para um outro repórter, foi para o... Cara, um repórter divulgou, não lembro se foi o Colar, se foi o Tiger, o Lucas Dias, enfim, todo mundo que cobra Inter que estava nessa viagem, os caras estavam dizendo assim, olha,
nós sabemos que tem que reformular o time, nós sabemos que tem esse problema aqui de ter um time que ganhe mais duelos, mas não tem condições de contratar 10 jogadores. Não tem condições de fazer uma reformulação desse nível do elenco, né? Pensando em nível de contratações para o Internacional. Até por isso, por exemplo, a gente fala assim recentemente sobre o Rocher. O Rocher é visto como um jogador que, poxa, o custo-benefício do Rocher e tudo mais, se lesionou muito e tal. Mas, por exemplo, eu já sei que o Emiliano e o Ramon querem um Rocher pro ano que vem. O Emiliano e o Ramon dizem assim, cara, recupera o Rocher o ano que vem, eu quero. Porque é um goleiro de estatura, um goleiro de briga, um goleiro que pode dar essa... Ele não vai ganhar necessariamente duelos, né? São funções diferentes. Ele não vai ficar dividindo bola com alguém. Mas essa estatura de time que a gente está falando aqui, que foi diagnosticada para jogadores mais fortes, também tem a ver com, por exemplo, um Rocher que é um jogador mais forte, mais robusto e que pode elevar o nível de competitividade do Internacional. Foram estas as informações que eu recebi e eu queria compartilhar com vocês dos primeiros diagnósticos do Emiliano. O Ramon tá lá, beleza e tal, mas quem trabalha essa parte no vestiário é o Emiliano. Já pensando em 2026. Ah, mas hoje o Diogo disse assim, pois é, mas a gente não sabe nem se o Inter vai estar na Série A 2026. É verdade, não tem como negar. Não tem, você pode não gostar e parecer até que é corneta, porque né, todo mundo sabe que o Diogo Rossi é gremista. Mas a verdade o Inter não sabe qual divisão vai estar no ano que vem. Isso é meio desesperador, mas é uma realidade. Só que tu tem que começar a fazer planos para a próxima temporada. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.